Olá, olá! Hoje eu quero falar para você sobre foco. Foco é um mandamento super importante para a sua felicidade e eu vou te dar umas dicas para que você não perca o foco na sua vida e seja uma pessoa focada e uma pessoa mais feliz. Mas antes eu vou pedir aqui para você se inscrever no meu canal, né? Dá um like aí, se inscreve no canal, compartilha aí com os amigos, com as amigas, para que mais pessoas possam ver esse vídeo e mais pessoas possam ser impactadas e para que mais pessoas tenham mais foco e sejam mais felizes. Então vamos lá. Foco é uma coisa muito simples de você entender. Quem não tem foco não vai nem na padaria, não vai no cinema, não faz nada da vida. Por quê? Para você ter foco, você simplesmente precisa ter atenção plena e concentração naquilo que você está fazendo, naquilo que você se propõe a fazer, na verdade. Então, foco é concentração plena naquilo que você se propõe a fazer e para que isso aconteça, você precisa ter ações direcionadas e constantes para que você consiga concluir o seu objetivo. E eu quero falar um pouquinho para você sobre isso, sobre a importância de ter foco para você ser feliz. Porque sem foco, você não conquista as coisas que você quer na sua vida. E muita gente que não tem foco acaba pulando de galho em galho num objetivo diferente, cada hora troca de objetivo, ou tá o tempo todo tentando mudar alguma coisa em si, porque não consegue ir até o fim numa decisão, num objetivo, porque não consegue direcionar as ações, porque fica totalmente perdido, procrastinando, pulando aqui, pulando ali, e isso só gera ansiedade e insegurança. E isso, obviamente, quem sente essas coisas não consegue ser feliz. E eu quero justamente ajudar você a entender a importância do foco. Agora, o que você precisa para você ter foco? Você precisa entender que, primeiro, anota aí, você precisa saber exatamente o que você quer. Porque se você não souber, você não vai executar. Você vai, de novo, perder a mão da coisa e não vai executar nada. Então, vou dar um exemplo da padaria que a gente comentou. Quando você decide na padaria, você não decide qual padaria, quantos pães você vai comprar, aonde você vai comprar, que tipo de pão você vai comprar, qual vai ser a forma de pagamento, que horas você vai na padaria, que dia que você vai. Você não decide várias coisas? Então, quando você tem foco, você vai lá e faz a mesma coisa. Então, você tem que decidir exatamente o seu objetivo, o que você quer, quanto você quer, a hora que você quer. Você tem que decidir tudo, tem que definir, tem que criterizar detalhadamente aquilo que você quer fazer. Para quê? Para que a sua ação seja direcionada e constante naquilo que você se propôs a fazer. E uma dica muito importante, a segunda dica, anota aí. Você tem que entender que quando você tem um foco, quando você tem um objetivo, você tem que abrir mão, você tem que renunciar a alguns prazeres momentâneos da sua vida para que você consiga concluir aquilo de forma eficiente. Por quê? Se você tem um foco, mas você não renuncia nada da sua energia que você descarrega em outras coisas para o seu foco, você não vai conseguir concluir ele. Porque ele vai ficar muito difícil. Por quê? Porque a tua energia está dispersa. Você precisa direcionar a sua energia para o seu foco. Tem que direcionar direitinho. Para quê? Para que você tenha a sua ação direcionada e constante, bem objetiva, bem clara, bem definida, para que você conclua o seu objetivo e aí você alcance a sua meta, alcance o seu foco. E isso vale para tudo na vida, não é só para ir na padaria, não. É pro seu objetivo de trabalho, é pro seu foco. De repente você está escrevendo um livro, de repente é um foco num trabalho, de repente é um foco numa palestra, de repente é um foco num conteúdo que você vai criar, de repente é um foco num cliente que você vai atender. Não importa, é sempre o mesmo mecanismo que você precisa modelar para você ter o seu foco e o seu objetivo alcançado. Primeiramente, você precisa entender a importância da renúncia. Por exemplo, quando eu tô montando palestra, quando eu tô montando conteúdo, eu abro mão de dormir um pouco mais para poder ter silêncio e poder me concentrar no que eu tô escrevendo. Então, por exemplo, geralmente eu fico até de madrugada estudando, até eu ficar cansada. E eu acordo mais cedo para conseguir fazer as coisas, né? Preparar conteúdo, digitalizar material. Então, o que acontece? Você tem que entender que você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Eu não assisto série, eu não vejo televisão, eu deixo um monte de hobby meu de lado para que eu consiga alcançar o meu objetivo, alcançar o meu foco. Então,
Essa é uma coisa muito importante que você tem que entender. Por quê? Porque senão você acaba se tornando uma pessoa que tem um objetivo e não conclui, daí logo vai fazer outro e não conclui, aí você fica pulando de galho em galho, e isso, além de atrasar a sua vida, porque você acaba patinando e não saindo do lugar, né? Você desestrutura várias questões de ego em você, né? Fica com o ego doente. Por quê? Porque fica preso ou na acomodação, de não sair do lugar, ou na questão de mudança, né? Fica sempre querendo mudar de objetivo. Aí consegue uma coisa, já quer outra, já consegue outra. E aí isso não te deixa feliz, isso não vai te trazer felicidade. Então, começa a escrever hoje no seu caderno, no seu espaço de insights, na sua agenda, no seu caderno de anotações, o que exatamente você tem de foco na sua vida. Escreve, detalha, coloca bem bonitinho, tudinho. E aí depois você analisa aquilo e fala, o que eu vou ter que abrir mão na minha vida hoje? Não é para sempre, é só no momento em que você precisa concluir aquilo, né? Vamos falar que cada foco é uma etapa. Então, você tem que olhar o que é que você vai ter que abrir mão nesse período da sua vida para que você consiga alcançar o seu objetivo. Então, você tem que escrever, você tem que saber, você tem que detalhar isso. Tem que entender, ir lá e fazer. Agora, você deve estar se perguntando, putz, mas e quem é procrastinador e não faz as coisas? Como é que funciona? Cara, quem é procrastinador porque não sabe o porquê que tem que executar aquilo. Então, se você não tem uma motivação, se você não entende o porquê do porquê que você colocou aquilo como foco, você vai procrastinar. Por quê? Porque quando você sai da sua zona de conforto, quando você abre mão dos seus prazeres, é chato, é ruim. Então, se não for por uma causa muito maior, você não vai querer abrir mão, porque o nosso cérebro, ele é assim, ele não gosta de perder nada. Então, se tem uma coisa que tá gostosinha, né, um prazer gostosinho, ele não vai querer perder. O cérebro não quer perder. Então, para ele entender que aquilo não vai ser perdido, mas sim ganhado, ele precisa ter clareza do que é que ele tá ganhando se ele abrir mão daquele prazer. A mente é muito interessante, a gente tem que mentir para a mente pra gente conseguir concluir as coisas, a gente tem que mentir para nossa própria mente, tem que enganar ela, já pensou? Então, você engana com a conscientização. Então, escrever, detalhar, anotar é muito importante, porque aí você consegue claramente saber o porquê que você está fazendo aquilo. E aí, dificilmente você vai procrastinar. Por quê? Porque você sabe que é importante. Você vai fazer, você coloca senso de prioridade. Vou dar um exemplo da padaria de novo. Se acabar o pão e você vai receber uma visita em casa, tudo bem que a gente está em quarentena, né? Esse exemplo aí agora não funciona, mas imagina aí. Você tem aí que comprar pão porque você vai receber pessoas para comer na tua casa um lanche da tarde ou café da manhã. E não tem pão, não tem nada, não tem biscoito, não tem nada na tua casa de alternativa, vai ter que comprar pão. Você concorda que o senso de urgência te faz você se mover para ir até a padaria comprar esse pão? Então, na vida, tudo é igual. Se você coloca um senso de urgência, uma motivação profunda para você executar o seu objetivo, você dificilmente vai procrastinar. Muita gente procrastina atividade física, muita gente procrastina colocar a alimentação em dia para perder peso. Por quê? Porque não é prazeroso, né? Não é prazeroso. Então, para isso acontecer, para isso ser concluído, é importante a pessoa saber o motivo mais profundo pelo qual ela está emagrecendo. E geralmente não é só a estética. Geralmente tem algo muito mais profundo dentro do coração dela que a pessoa ainda não parou para pensar. Eu falo isso porque eu trabalhei 4 anos como coach de emagrecimento. 4 anos trabalhando nessa área. E eu achei muito interessante que cada pessoa que queria emagrecer, sei lá, 10, 20, 15 quilos, ela me procurava para emagrecer. Ah, quero emagrecer. Mas ela nem sabia o motivo pelo qual ela queria realmente emagrecer. Então tinha pessoas que eram porque queriam ser desejadas de novo pelo marido. Tinha pessoas que eram por outro motivo, era um motivo de autoestima profissional, era para poder dar credibilidade profissional no trabalho. Tinha outra que era um motivo completamente nada a ver. Então você vê que a motivação interna, ela é muito mais profunda do que simplesmente o fato de emagrecer. E na vida tudo é assim.
Você tem que descobrir o que é que te motiva para dar esse senso de urgência, para que você consiga abrir mão de alguns prazeres, para que você direcione a tua energia para o foco com ações direcionadas e constantes. Ah, mas que ações são essas? São coisas que tem que criar um plano de ação quando você tem um objetivo. E isso é uma coisa que eu faço muito dentro dos processos de coaching. Então as pessoas, elas têm objetivos, mas elas não sabem como que elas vão conseguir elaborar um plano para conseguir chegar nesse objetivo. Então esse é um dos trabalhos que eu faço. Geralmente todos os processos de coaching isso daí é trabalhado, né? É ajudar a pessoa a chegar onde ela quer de uma forma que funcione para ela, que faça sentido, que esteja conectada com o propósito, com a missão daquela pessoa. Você acredita que até o simples fato de emagrecer, quando a pessoa se conecta com a missão, os valores e o propósito de vida dela, facilita? Você sabia que pessoas que querem às vezes pular de cargo, subir de cargo numa empresa, às vezes ela não está enxergando uma coisinha bem pequenininha dos valores dela, das forças de caráter dela, e não tá conseguindo conectar isso com o propósito de vida delas, e às vezes é só isso, só esse ajustezinho, a pessoa se transforma, ela muda completamente e ela acaba sendo promovida. Então às vezes falta só um pouquinho de ajuste para você chegar onde você quer, para você ter mais foco. Às vezes falta só um pouquinho, só que por falta de autoconhecimento, às vezes a gente não consegue enxergar o que é que tá atrapalhando a pessoa de ter foco, o que é que tá atrapalhando ela de ser mais feliz, o que é que tá atrapalhando dela conseguir aí concluir mais uma etapa da vida dela, o que é que tá dispersando ela. Talvez você esteja com a sua energia totalmente dispersa em várias atividades e você não está conseguindo enxergar uma coisa simples que talvez você tenha que mudar, que talvez você tenha que renunciar para você chegar onde você quer. Então esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar um like, por favor, e compartilhar, se inscrever no canal. E manda para mim mensagem, né, nos comentários, né, como é que eu posso ajudar, eu posso tirar sua dúvida, né? Se tem alguma dúvida com relação à procrastinação, com relação a foco, com relação a metas, vai ser um prazer poder responder isso para você. E eu estou atendendo nesse momento, né, de quarentena, estou atendendo online, então graças a Deus eu consegui adaptar todo esse trabalho de coach para o online, né, as consultorias online. E se você tiver interesse em saber mais, pode mandar aí um oizinho para mim que eu vou te responder, a gente vai entrar em contato, tá bom? Muito obrigada e espero que vocês tenham gostado. Tenha foco, vai lá e faz isso tudo que eu te falei, que você vai com certeza ter muito mais felicidade na sua vida. Tchau, tchau.